Falando em um bom bate-papo, agora vamos trazer o deputado federal Jadiel Alencar, do Republicanos. Ele falou sobre o trabalho do partido para se reestruturar aí o Republicanos no Piauí. Vamos acompanhar. Após as eleições municipais, sem sombra de dúvidas, nós vamos recompor o diretório municipal para que a gente possa realmente fazer um crescimento do Republicanos também na capital de Teresina. Tá aí. É um desafio que o Republicanos tem muito grande, Magela. Eu, sinceramente, não entendi o movimento do deputado Jadiel de deixar a federação e se filiar ao Republicanos. Dificilmente ele vai estruturar um partido suficiente que dê a sustentação para uma candidatura federal. Já se filiou formalmente? Ele pediu a filiação ao PV, né? Ainda não teve esse... A esposa dele é a presidente estadual aqui no Piauí, do Republicanos. Porque para se fazer um partido que dispute uma eleição para deputado federal, Magela, você tem que projetar pelo menos aí 160, 170 mil votos de quociente. Né? Então, nós não tivemos nem na eleição passada. Evaldo Gomes tentou com a chapa de Solidariedade, não conseguiu. As três chapas que fizeram deputados federais foram as três chapas grandes, né? Do MDB, né? do PSD com o MDB a fusão, o PT e o Progressista. Saindo dessas, ninguém conseguiu. Mas ele tenta se posicionar como um cacique político, né, nessa mesa de negociações que é Brasília, mas eu acho pouco provável e eu imagino que ele já esteja, Eliezer, vendo a partir também de maio de 2026, que é quando se encerra a federação PT-PV. E sem a federação, o PV não vai servir para praticamente nada da estratégia dele, porque o PV não vai montar uma chapa para federal também. Então, eu acho que ele tenta estruturar um partido como uma alternativa que tenha ele como principal nome para 2026. Eu acho pouco provável, porque é uma tarefa muito difícil. O Republicanos ele tem uma identificação ideológica completamente dissonante com a bandeira política do deputado Jadiel. Né? O Republicanos é o partido mais centro-direita, partido mais ligado aos valores cristãos. Já o PV é um partido que ele participava, né? Um partido mais centro-esquerda, uma questão mais ligada a outras áreas, né? Que não essa meio ambiente, sustentabilidade. Outras áreas. Então, o deputado dá uma guinada para centro-direita e tenta se manter aliado ao PT. Então, em política é difícil alguém servir a dois senhores, né? Então ele vai ter que se definir. Só um outro ponto interessante, logo após esse trecho, ele falou também sobre aquela briga que a gente estava falando lá quando o Georgiano deu entrevista. Segundo ele projeta que dos 40 deputados entre estaduais e federais do Piauí, o deputado Francisco Costa já teria o apoio para ser candidato ao Senado de 26, ou seja, bem mais que a metade. Segundo ele, Francisco Costa tem um apoio já acertado de 22 deputados estaduais e 4 deputados federais para ser o candidato a senador da chapa do governador Rafael Fonteles. Então, ele já toma partido. O partido que ele toma é a favor de Francisco Costa contra o PSD. Ele andou aí trocando farpas com Georgiano, Júlio César, né, aliás, então... É interessante, Tássio, é bem conveniente essa defesa de Jadiel pelo nome de Dr. Francisco ao Senado, porque, primeiro, ele contra-ataca o deputado Júlio César e o grupo do PSD, dado esse conflito que acabou se estabelecendo, então ele coloca um adversário direto para o Senado e, ao mesmo tempo, ele tira um concorrente a deputado federal. Então, para ele poderia até herdar as bases do Dr. Francisco na eleição para deputado federal. Lembrando que Jadiel tinha uma ligação forte, né, próxima ao ex-deputado federal Assis Carvalho, que infelizmente, que hoje completa-se, né, 4 anos do falecimento do deputado Assis, ex-deputado Assis, e Jadiel tinha uma ligação muito próxima com Assis Carvalho, quando Assis foi secretário de saúde, inclusive, e Francisco Costa foi eleito na base de Assis Carvalho. Então é interessante ver essa movimentação e a forma como os deputados começam a se posicionar, e Jadiel é um deles, e outros também buscando essa viabilidade
mas eu acho pouco provável que o Republicanos consiga se estruturar como um partido grande no estado.